Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre educação ambiental, sobre a nossa realidade, sobre o que aconteceu no passado, sobre os problemas todos, toda a tragédia que chegamos a viver e como nós temos que tentar alterar isso, entendendo todas as perspectivas da realidade, para a gente poder saber quais foram as causas dos problemas para a gente poder mitigar. A gente precisa entender toda a sequência que levou a gente a ter a necessidade de uma educação ambiental, para que as pessoas entendam quais são os processos relevantes em cada decisão e como a gente pode enxergar as situações para buscar uma melhor decisão e construção coletiva para a melhoria de tudo que nós passamos. A gente entende como educação ambiental o processo pelo meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bens e usos comuns do povo e são essenciais à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Reparem que a gente tem as palavras conservação, bens de uso comuns ao povo, essenciais à qualidade de vida. A gente sempre tem que pegar esses termos porque eles são muito importantes. A gente precisa saber quais são as nossas demandas para os bens de uso e ver como eles são essenciais e se eles são essenciais dentro do que a gente pensa para a gente. A gente tem várias coisas que a gente tem que discutir. A gente tem um meio ambiente e a gente vive nele, né? Nós somos indivíduos, nós somos uma coletividade. E essa coletividade vive no meio ambiente. Nós somos uma coisa única. E nós temos um uso comum do único espaço que temos. O uso comum das coisas tem que ser um uso equilibrado com a natureza. Nós temos valores sociais diversos que vão estar baseados com a nossa cultura, com as nossas políticas, o que é melhor e o que é pior, dentro de que contexto. Mas tudo que a gente vai debater tem que trazer uma qualidade de vida. A gente tem que observar que essa qualidade de vida tem que vir acompanhada de conservação, de sustentabilidade. As nossas atuais necessidades, elas existem, mas tem que ser pensado em como conservar e usar sustentavelmente o ambiente que a gente tem. Para isso, nós temos que ver que habilidades nós temos e como construí-las para que a gente consiga manter tudo isso daqui. Manter o meio ambiente, o indivíduo, a coletividade. A gente tem que discutir os valores sociais. A gente tem que discutir o que é pró e contra dentro de cada um deles. A gente tem que debater. A gente tem que encontrar a essência. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que queremos, para que vivemos. Aí você diz assim para mim, filosofia barata, bibibi, bababó, agora a gente vai entrar no mundo do carnal. Não, isso é para definir a nossa necessidade de consumo. A gente tem que estar muito claro disso. Todo o nosso processo, ele vem ligado às nossas necessidades. Todas as nossas necessidades, elas têm que ser pensadas. A Terra, ela tem de 4 a 5 bilhões de anos. E vida, 3,7 bilhões de anos, seja lá que forma de vida, desde formação dos primeiros estromatólitos fazendo fotossíntese, que não é a primeira forma de vida, mas o início da vida como conhecemos, baseada em oxigênio, tá? Depois que começou a fotossíntese, nós ficamos dependentes, aliás, nós evoluímos para uma vida que vive de oxigênio. Todos os nossos processos bioquímicos estão relacionados com oxigênio. Então, ponto, ele é necessário para a gente.
Na antiguidade, as pessoas não tinham ideia de como as coisas vivas funcionavam. A gente conseguia dividir entre vivo e sem vida, né? Vivo e morto. A gente sabia que era dia e noite, e a gente sabia que a gente tinha necessidades. A gente precisava comer, né? Depois de comer, essa comida tinha que sair de alguma forma, então a gente tinha necessidade. Os homens do Paleolítico, lá no início da nossa construção social, não produziam seus alimentos, não plantavam, nem criavam animais. Eles retiravam os alimentos da natureza, coletavam grãos, frutos, raízes, caçavam, né? Então a gente pegava e tinha uma vida muito de coleta de material. No primórdio, o ser humano aprendeu a utilizar as plantas em seu proveito, aprendeu a evitar plantas venenosas. Mas como foi esse processo? Qual o método? Acerto e erro, observação? Comia uma coisa, morria? Morte, vida. A gente passou a usar plantas como alimento, plantas como remédio. Agora imagina quanto tempo foi que demorou para a gente pegar essa planta, que é abundante na região norte, na região amazônica, em outros lugares também, mas aqui dentro da nossa cultura, mas que é venenosa, desde a folha até as raízes, que é o que a gente consome. E nós temos a nossa cultura voltada para isso. Quantas pessoas morreram até saber de 7 dias fervendo a maniva para sair todas as toxinas? Saber que tinha que fritar o produto das raízes, né, da mandioca, ralar para poder evaporar, passar no tacho para poder evaporar, ferver o tucupi para poder evaporar as coisas. Quanto tempo a gente não passou para isso? Para descobrir e poder utilizar. Então, é muita experimentação. Então, nós já tínhamos culturas antigas. Desde muito tempo nós evoluímos para que a nossa espécie, o Homo sapiens, que já tem ali mais de 60 mil anos, ela sobrevivesse, ela permanecesse. Esses 60 mil anos eles podem alterar, porque dependendo de como é feito o estudo, a gente pode ir de 90 mil anos até 195 mil anos, depende dos registros fósseis. Mas o interessante é que nós temos cultura, nós temos conhecimento, nós temos capacidades de análise, de trabalho, de construir coisas. Nós tivemos uma evolução que aumentou o nosso potencial. E aí, com o volume do nosso cérebro aumentando, muito por causa da dieta que nós modificamos, com o acesso ao fogo, nós conseguimos ter o aumento do volume cerebral, que nos trouxe mais memória, nos trouxe a capacidade de comunicar, capacidade de escrita, e o potencial social se ampliou. Com isso, nós conseguimos viver em comunidade, nós conseguimos passar conhecimento. E tudo isso tem que ser reconstruído agora, porque a nossa cultura demanda isso. Nós criamos conhecimento à época da frutificação de variados vegetais, para a gente poder colher, para a gente poder pegar essas sementes, para a gente poder plantar de novo, para a gente ter alimento durante o ano todo, para a gente poder ter colheitas. A gente conseguiu trabalhar para garantir uma maneira constante e previsível de sustento da comunidade. Sustento, manter constantemente aquela previsão de alimento, a previsão de coisas que a gente precisa ter. A gente passou a escolher os animais dentro desse contexto também. Aqueles que eu como, aqueles que me atacam, aqueles que eu consigo tratar mais facilmente, que eu conseguia manipular. Ali eu aprendi o seu processo reprodutivo, a alimentação, quais eram as doenças, como cuidar. Os não criáveis, eu adotei técnicas de caça para poder me alimentar deles. A nossa comunidade precisa se manter e a gente precisa usar os recursos, e a gente cria tecnologias para isso. Então a nossa sociedade, ela acabou evoluindo. Nós evoluímos de diversas formas. Hoje nós temos um mundo muito tecnológico. E essa tecnologia, ela é muito benéfica e ela evoluiu de formas diferentes para cada povo. Porém, essas características de cada povo, ela é essencial para como nós vamos nos reconhecer e como nós vamos trabalhar dentro de cada povo, como nós podemos utilizar as características gerais de cada cultura para a gente poder entrar nela
e trazer um novo conhecimento e trazer um novo pensamento, dadas as modificações ambientais que nós temos. Entre lá em cima, quando a gente começou a se formar em sociedade, o desenvolvimento social e hoje a nossa realidade tecnológica. Algumas coisas não deram certo, muito por causa do nosso preconceito. Mas é essa a essência. A cultura, ela varia muito. O que é pra gente no norte do país, o que é um ritmo, o que é um costume, não é a mesma coisa para o sul do país. A nossa cultura, ela é toda formada por várias outras culturas. Para o sul do país, a gente tem imigração de italianos, de alemães, né? No Nordeste nós vamos ter franceses, portugueses. Aqui para o Norte nós temos uma cultura muito portuguesa, mas a gente tem muito indígena também dentro da nossa cultura, dentro das nossas raízes. Então, cada coisa dessa vai fazer diferença na hora que a gente tiver que elaborar propostas para construir. A gente precisa conhecer, entender as raízes. Nós temos que perceber que houve a evolução, mas nós tivemos grandes mudanças culturais. Nós tivemos a Revolução Agrícola, começou há 10, 12 mil anos atrás. Nós tivemos a Revolução Industrial Médica, que é muito mais recente, 275 anos atrás. Nós tivemos a Revolução da Informação e da Globalização, no pós-guerra principalmente, muito recente, 50, 60 anos atrás. O mundo que era pequeno, com poucas ligações, se tornou altamente globalizado, com muitos links. Então o mundo se tornou pequeno, porque a gente consegue ir de um lado para outro, a gente consegue importar, exportar, a gente consegue ter contato com outras culturas, oferecer serviços muito facilmente, produtos e serviços. Isso faz com que a demanda global sobre produtos e serviços seja amplificada. Hoje, dentro da nossa cultura, nós temos, por exemplo, o açaí ficando mais caro a cada dia, porque o mundo está querendo consumir mais açaí. Então, a gente vê que os nossos produtos, que antes eram culturais da nossa região, com a globalização, eles passam a ser reconhecidos e passam a ser consumidos. Então, a questão cultural, ela leva também a questão do consumo, e isso tem que ser trabalhado. A população mundial cresceu. Nos Estados Unidos, em 1950, tinha 101 milhões de habitantes. A China tinha 64 milhões de habitantes. O Brasil, a gente não tinha nem estatística ainda nessa época. Mas o que é interessante a gente ver é que dos anos 50 para os anos 2000, os Estados Unidos dobrou de população e a China aumentou muito mais, saiu de 60 para 450 milhões. Em 2010, os Estados Unidos aumentou um pouquinho e a China, praticamente dobrou, aliás, 50% a mais da sua população. E a estimativa para 2050, segundo esse site, era de que a China tivesse ali os seus 1 milhão de habitantes, a Índia 875 milhões. Só que a China já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ela já estourou em 2020, ela já estourou isso. A Índia, que era para ter menos de 1 bi, já tem quase 1,5 bi. É muita gente. Os Estados Unidos, que a previsão era que ele tivesse 331 milhões de habitantes, ele tem 365 milhões. Aqui, olha só. Então, os Estados Unidos ainda está na faixa. Mas o Brasil, que era para ter em 2050 204 milhões, nós já estouramos, que nós já estamos com 211 milhões. Então, a gente percebe que existe uma tendência de crescimento muito grande em alguns países. E isso demanda consumo, isso demanda produção, e isso é um problema muito grande, porque como a gente já viu, o mundo está
ficando muito ocupado, utilizando muito recurso. E temos muitas áreas que são desertos. Aqui, ó, toda essa região é deserto. Toda essa região é um deserto frio. Então, as áreas elas têm que ser ocupadas. Aqui a gente vai ter áreas montanhosas e desérticas também. Então a gente tem que ver que as áreas que não estão ocupadas é porque elas têm problemas sérios de ocupação. Mas as que estão ocupadas estão deveras ocupadas e que elas têm uma demanda de alimentos, ela tem demanda de produtos. E a nossa evolução da população mundial é muito grande. Outra estimativa aqui, que a população, olha só, em 1800 nós tínhamos o nosso primeiro bilhão de habitantes. Hoje nós já temos 7,8 bilhões de humanos na Terra. Só que a previsão, olha, era que em 2026 nós tivéssemos 3 bilhões de habitantes. Nós estamos em 2021 com 7, quase 8 bilhões. Então a taxa de subida está muito grande e a gente precisa ter produto para isso. O negócio é que a gente está com uma taxa de crescimento muito grande e vai chegar um momento que a gente não vai conseguir ter todas as áreas mantidas, preservadas, com a fauna original. Por isso, a gente tende a extinguir toda a fauna original que temos e substituí-las por espécies domesticadas. A gente tende a mudar a nossa vegetação natural pelo que a gente consome, a nossa fauna pelo que a gente consome. Por quê? Porque é o que a gente consegue entender, que a gente consegue manter, que a gente consegue cultivar, que a gente consegue criar, é o que a gente já domesticou. Se lembram lá atrás que a gente já começou a fazer isso há milhares de anos atrás? Pois é. Só que a nossa tendência agora é fazer isso muito mais forçadamente, porque os números estão aumentando, estão disparando sequencialmente. Essas mudanças culturais aumentam a forma considerável do nosso impacto no meio ambiente. Por meio dessas mudanças, passamos a dispor de muito mais energia, a gente precisa de energia, novas tecnologias para alterar e controlar o planeta, visando atender às nossas necessidades básicas e crescentes desejos. E isso tem sido muito grande. Todo ano chegam novas tecnologias e a gente quer coisa nova. Mas além da gente querer coisas novas, a gente precisa. Uma das coisas que a gente se comprovou agora é, por exemplo, que a educação teve que se renovar com tecnologia por causa da pandemia. Então, o que estava estável, estabilizado, precisou forçosamente ser modificado. Nós precisamos consumir novas tecnologias. Nós fomos forçados a isso e não há um retorno pós-pandemia para um tempo anterior. A tendência é que nós vamos evoluir para frente tecnologicamente, mas como fazer isso de um modo saudável para o globo, porque o globo não aumentou. As demandas do globo, sim. As demandas sobre o globo, sim. A gente já está desmatando absurdamente, né? E se a gente lembrar das nossas aulas, a gente vai perceber que aqui, aonde nós temos os rios voadores passando para levar água para cá, para o sudeste e sul do país, que, por exemplo, são as áreas de mais desenvolvimento industrial e que trazem grande benefício para a gente, são as áreas que têm demanda de energia elétrica, por exemplo, e a nossa matriz de energia são hidrelétricas, preferencialmente, são energias mais limpas, mas elas precisam de água. Só que se a gente desmata toda essa região aqui, a água não chega no sul do país. E o desmatamento não é só no Brasil. Ela vai ali Bolívia, Colômbia, Peru, que são as áreas aonde precisa ter floresta para ter evapotranspiração, para que haja esse fluxo de água para as regiões sudeste e sul do país. Só que se a gente não conscientizar de que há essa necessidade, a gente simplesmente vai ter que passar para novas fontes de energia.
quer sejam elas nucleares, quer sejam elas térmicas, que têm riscos de poluição muito maior. Né? A poluição da energia termoelétrica ela é grandiosa, porque ela vem através de produtos que vão ter que ser queimados, principalmente gás e carvão mineral. Outro produto que a gente vai ter ali, que pode ser um risco muito grande, é a energia nuclear. Eu até particularmente acredito muito em energia nuclear, porque os acidentes que nós tivemos fora Fukushima foram imbecilidades humanas. Se vocês verem o que ocorreu em Chernobyl, e aí vem a questão das políticas socioeconômicas, como capitalismo e comunismo, a gente vê que o comunismo foi essencial para a crise, por causa do seu modelo econômico-social. Vejam o que aconteceu exatamente em Chernobyl. Chernobyl foi uma imbecilidade. Agora, Fukushima, no Japão, não foi de um terremoto. Né? Então, é uma energia muito poderosa, muito produtiva. Mas ela tem que ser muito bem trabalhada e os seus resíduos têm que ser muito bem guardados. Então, é uma tecnologia que tem que ser repensada, ao meu ponto de vista. E o negócio é que o nosso consumo está aumentando. A gente está invadindo toda a nossa área de floresta, como a gente está vendo aqui. A gente está queimando para a gente produzir alimento. Não só para o Brasil, mas para o mercado, porque ele acaba gerando renda. Só que isso está sendo numa forma descontrolada, principalmente aqui no Brasil. Nós temos incêndios provocados e sem fiscalização adequada, propositadamente. A gente pode acreditar nisso, haja visto que teve programação para o Dia do Fogo. Houve o Dia do Fogo e ainda está queimando o Dia do Fogo. Então nós temos que conscientizar, e essa consciência ela não é só do povo, ela é do governo. A gente vai ver que a educação ambiental ela passa pela política, obrigatoriamente. Então, como agente de transformação, nós temos que agir politicamente, sim. Essas modificações também permitiram a expansão da população humana, em especial devido à farta disponibilidade de suprimentos alimentares e maior expectativa de vida, porque nós tivemos a revolução industrial e médica. Então a nossa expectativa aumentou, a nossa produção de alimento se tornou grande, a baixo custo para o mundo. A questão dos custos no Brasil, elas estão ligadas a uma política econômica de uma moeda fraca, que é interessante para quem trabalha com a economia global, porque eles estão lucrando com dólar. Você acha que o teu combustível está 5,50 por quê? Porque é interessante não produzir gasolina no Brasil, mas sim importar e vender o que é produzido no Brasil pelo preço internacional. Por quê? Pelo preço internacional, o lucro é vendido em dólar. Se o dólar cai aqui no Brasil, mas ele está estabilizado no valor internacional, o que acontece? O preço do combustível sobe porque o acionista não pode perder renda diante do mercado. A gente só vai baixar o preço da gasolina quando dólar e o preço internacional do combustível baixar. O que o mundo faz para controlar isso? Produz internamente combustível. E aí, produzindo internamente, a gente não precisa competir com o mercado internacional. O que tem sido feito no Brasil, principalmente depois do Temer? O Temer que fez essa política de dolarização. O que foi feito ali? Pegou e parou a produção de petróleo nacional. Nós estamos exportando o petróleo nacional e comprando ele beneficiado a preço de dólar. E a produção local, que é diminuída, ela está sendo vendida ao preço de dólar. O mercado, ele está sendo dolarizado. Agora, o custo Brasil vai aumentar porque vão privatizar a Eletrobras. Então, o preço da nossa energia também vai ser dolarizado. Então, para a gente, o custo aqui no Brasil de alimento, de tudo, está alto por causa dessa proposta de deixar o real
fraco diante do mercado internacional. É política. É o capitalismo, não que o problema seja o capitalismo, mas o capitalismo sem um viés social. O comunismo, como a gente já viu, às vezes tem seus problemas, mas o capitalismo também o tem. E a gente tem que pegar e trabalhar nos problemas que tem envolvendo os dois. Porque a gente tem que viver em algum modelo econômico. Mas o que a gente tem que pensar é que elevou consideravelmente o uso dos recursos, aumentou com o uso dos recursos poluição, degradação ambiental, que ameaçam essa sustentabilidade. E quem vai levar o farelo com essa ameaça são as culturas humanas, isso a médio e longo prazo. Por que vocês acham que as pessoas estão tentando ir para Marte? Por causa de um sonho de simplesmente colonizar Marte? São 7 meses na distância mais curta entre Terra e Marte para se chegar lá. Isso quando as órbitas estão alinhadas e lançando no momento certo, são 7 meses no mínimo. Daí você tira o grande problema. Uma área onde você não tem oxigênio, onde o solo é contaminado por excesso de produtos químicos que estão no ar também e que estão no solo. Um lugar onde, se houver água, ela tem que ser trabalhada, onde a gente tem que produzir oxigênio para poder viver e onde na superfície é radioativo. É tudo muito complexo, é tudo muito ruim, mas são alternativas porque já viram que aqui vai dar merda. Infelizmente é a realidade que a gente tem. O modo de ser, de produzir e de viver dessa sociedade é o fruto de um modo de pensar, de agir em relação à natureza e a outros seres humanos que remota de muitos séculos. É um pensamento de uma filosofia muito antiga, de uso dos recursos. Por exemplo, nós temos que a nossa cultura, principalmente aqui da América, ela é baseada em uma espinha dorsal judaico-cristã. Se a gente vê a grande economia, a cobiçada economia americana, ela vem da teoria da libertação, né, que é de uma cultura anglicana que veio com a migração da Europa, e ela veio para utilizar os recursos, e aonde quanto mais rico você é, quanto melhor você é. Isso é uma resposta de Deus ao teu esforço. Então você pode ficar rico porque isso é uma graça divina. Só que isso é uma coisa antropocêntrica no final das contas, porque você acaba querendo o seu bem na terra através de você ser ricaço e tal, e você acaba passando por cima de várias coisas, entre elas as pessoas, como a gente vê aqui no Brasil, isso muito firmemente, não só por evangélicos, pelo amor de Deus, nós temos católicos também da mesma forma, espíritas também da mesma forma, e por aí vai. Todo mundo está nesse mesmo balaio de gato, porque tudo isso vem do pensamento construído, a base cultural, e a importação deturpada que a gente faz do pensamento. E é contra essa deturpação do pensamento que a gente tem que lutar, a gente tem que tirar essa visão dicotomizada entre ser humano e natureza. Porque se você for pegar, por exemplo, a Bíblia Católica, se você for ver o último livro em Eclesiástico, você vai ter lá que o último livro de sabedoria, Sabedoria 29, lá diz que as coisas do mundo evoluíram, que os seres que estavam na água passaram da terra e os da terra para a água para melhor servir ao Filho do Homem. Então, fala até em evolução, mas fala que o mundo é feito para servir ao Filho do Homem. Só que a gente tem que pegar esse mundo e tem que trabalhar o uso dele, porque senão a gente vai entrar no problema que é a tragédia dos comuns, aonde o uso de qualquer recurso que seja aberto a todo mundo, você sempre quer maximizar o seu lucro, então você vai utilizar aquilo absurdamente. Principalmente quando você não tem responsabilidade pelo uso, porque o governo vai usar. Esse é um discurso altamente capitalista,
É feita pelos Estados Unidos por um cara chamado de Harding, e se eu não me engano foi em 68, a gente vai pegar esse artigo mais lá para frente, e ele justamente discute o capitalismo contra o comunismo, sendo que o comunismo o governo ele vai te dar a área para você trabalhar e você pode trabalhar à vontade, só que a renda ela é pessoal. E quando você quer aumentar a sua renda pessoal e o Estado está te dizendo que você pode usar à vontade, você usa muito, você destrói tudo até acabar com aquela terra. Porque você tem a esperança de que o Estado vai acabar, que o Estado vai recuperar. Só que aí a gente tem aquele grande problema, por exemplo, na Amazônia. Se o Estado permitir que devastem, queime e use o solo da Amazônia, a Amazônia, ela deixa de ser Amazônia e vira uma savana. E não tem Estado que vá conseguir recuperar isso. Então são problemas que têm que ser pensados com conhecimento, com estudo de causa, com base científica para ser trabalhado. A história da educação ambiental, ela vem de muito tempo atrás. Jacques Rousseau destacou a importância da metodologia que se concentra sobre o ensino do meio ambiente. O meio ambiente se torna importante. A definição da natureza humana é um equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem. Ela tem que ser isso. A gente não pode querer mais do que a gente tem, ou mais do que a gente pode, ou mais do que o mundo aguenta. Rousseau afirma que a maioria dos males é obra nossa. Os teríamos evitado quase todos conservando a maneira de viver simples, uniforme e solidária que nos era prescrita pela natureza. Porém, esse perfil mudou. A gente tem vários movimentos retornando a isso, mas de um modo geral, esse perfil mudou. Homens dizem que a vida é curta e eu vejo que eles se esforçam para torná-la assim. Porque cada vez mais a gente acaba diminuindo a nossa qualidade de vida que a medicina nos trouxe. Aqui no Brasil, dependendo da região, a gente fez tanto inferno que a média de vida ela caiu demais porque a gente acaba tendo uma violência urbana muito grande. Que somos nós criando a violência porque a gente não compartilha as coisas. O dinheiro que temos é o instrumento da liberdade, aquele que andamos atrás, e o da servidão. Pelos mesmos caminhos não se chega sempre aos mesmos fins. Quem demora mais a fazer uma promessa é quem a cumpre mais rigorosamente. Por quê? Porque você demora para prometer pensando se você vai conseguir cumprir. Ninguém quer o bem público que não está de acordo com o seu bem. São coisas que têm que ser pensadas. Porque a gente quer o bem público, mas que ele traga sempre aquilo que nós consideramos como o bem pra gente, nem sempre o bem comum. Prefiro ser um homem de paradoxos, prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceito. Eu prefiro ter os meus questionamentos pessoais, que às vezes até me contrapõem, do que tratar o mundo com preconceitos. Então são pensamentos dele que são importantes dentro da nossa realidade. A Segunda Guerra Mundial trouxe um grande desenvolvimento tecnológico, industrial e uma demanda internacional, já que o mundo estava destruído, à exceção da América, que estava em outro continente do que a guerra estava acontecendo. Então, o que os Estados Unidos fez? Para enriquecer e para se tornar líder mundial, ele fez o Plano Marshall. Ele pegou e deu dinheiro para os outros países se desenvolverem. Então, os outros países acabaram comprando, com o dinheiro dado pelos Estados Unidos, indústrias ultrapassadas do próprio Estados Unidos e indústrias que sobraram do pós-guerra. Porque no pós-guerra teve um grande desenvolvimento tecnológico industrial para produtos de guerra. E muitos desses produtos foram reutilizados. Por exemplo, no pós-guerra, os aviões bombardeiros se tornaram aviões de transporte humano.
não eram os mais adequados. Por isso, com o passar do tempo, a aviação comercial se distanciou da aviação militar. Da mesma forma, algumas empresas que faziam carros voltados para a guerra passaram a fazer carros comerciais, como a Jeep, Mercedes-Benz e por aí vai, né? Então a gente pegou e teve esse processo aí de desenvolvimento que foi muito grande na Europa. Se a gente olhar esse mapa, a gente vai ver que quem pegou mais dinheiro americano cresceu mais rápido. E cresceu também dentro do viés capitalista. Teve alguns países aí, se eu não me engano, a Itália fez isso, não tenho certeza agora, não estou me lembrando, recordando exatamente que país foi. Mas um desses países da Europa pegou dinheiro americano, comprou uma indústria usada, começou a produzir carros, se eu não me engano, eu acho que foi a Fiat mesmo, e aí começou a vender para todo mundo, e pegar esse dinheiro da sua venda e começou a emprestar para os outros países da Europa que estavam mais quebrados e que não tinham pego dinheiro dos Estados Unidos e não queriam pegar dinheiro do plano Marshall da Rússia, que também nem deu tanto dinheiro e as pessoas não queriam se meter com a Rússia. Então só alguns países pegaram capital russo, muitos pegaram capital americano e começaram a entrar nessa dos Estados Unidos de pegar seu dinheiro e dar a juros para o desenvolvimento internacional. E aí a década de 60 ela começou com esse crescimento e o mundo trouxe consequências desse crescimento. O modelo de desenvolvimento econômico adotado pelos países ricos detonou muito. Los Angeles, Nova York, Chicago eram grandes produtores e grande mercado econômico, né? A Bolsa de Nova York bombava porque era produtos e serviços. Berlim, Tóquio, Londres cresceram também com muito investimento. A Alemanha Ocidental cresceu muito, porque a Alemanha foi dividida, né? Tiveram vários modelos de divisão da Alemanha, porque ela foi toda dividida entre os países que estavam do lado que venceu. Depois, esses grandes lados se tornaram dois grandes grupos, que foi a Alemanha Ocidental e a Oriental. A Ocidental com o mercado capitalista e a Ocidental com o mercado comunista, né? Então elas se isolaram. Mas a Alemanha capitalista cresceu absurdamente e hoje ainda se destaca muito sobre isso. Tóquio saiu de uma cidade que foi muito detonada e se tornou um gigante também, né? Londres nem se fala, né? Saiu de ser bombardeado diariamente pela V1, pela V2 e por aí vai. Se não fosse a RAF, ela teria levado um saldo muito grande, né? Mas conseguiram crescer. Porém, esse crescimento levou à poluição atmosférica nos grandes centros urbanos. Os rios envenenados por dejetos industriais. Ali vai Thames, a Sena, Danúbio, Mississippi e muitos outros. Aqui no Brasil, a gente sempre tem um delay. São Paulo tem rios passando por dentro da capital e a água que passa dentro desse rio não serve nem para lavar a rua, porque tem dejetos químicos, tem dejetos biológicos e é uma podridão só. Agora que passaram a jogar menos lixo lá, parou de inundar tanto São Paulo. Mas quando a gente está no período de chuva lá, ainda inunda, e muito por causa de lixo jogado ali naquela região. Nós tivemos experimentação de grandes catástrofes ambientais. Aqui a gente tem o smog, que é a fumaça que veio num dia de inverno, num período de inverno, a grande industrialização bombando, indústrias que funcionavam à base de energia de carvão mineral, carvão vegetal, né? Porque as suas indústrias nessa época funcionavam disso, gás também, e produção de carbono. E a fumaça era muito grande. E aí, nesse período de inverno, esfriou muito e cada casa tinha o seu aquecedor a gás.
Então, as casas precisavam ter ou lareira ou aquecimento a gás. Todo mundo acendeu isso ao mesmo tempo. O que aconteceu? Criou-se um bolsão de inversão térmica e o ar não circulava. Com isso, a população morreu. 8.000 pessoas naquele período ali de uma semana de inversão térmica. Tiveram que parar a produção de tudo na cidade. Toda a indústria teve que ser parada para que não houvesse intoxicação de mais e morte de mais pessoas, até que se quebrou essa bolha e o ar começou a circular. Para a gente ver o grande problema. E aí isso levou ao processo de sensibilização sobre a qualidade ambiental, com base na Inglaterra. A aprovação da lei do ar puro pelo parlamento, isso desencadeou uma série de decisões em outros países, acelerando o surgimento do ambientalismo nos Estados Unidos, isso a partir dos anos 60. Grandes debates surgiram sobre a situação mundial e seus impactos e como mitigar os problemas. E aqui a gente vai visar muito focando a educação ambiental. Em 1968 nós tivemos a reunião do Clube de Roma, que era um grupinho pequeno, a gente vai ver isso. Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi em Estocolmo, na Suécia. Em 1975, tivemos a reunião em Belgrado, Iugoslávia, que é o primeiro seminário já sobre educação ambiental, proveniente das discussões do Clube de Roma e da Conferência de Estocolmo. Em 1977, nós tivemos a Conferência Intergovernamental em Tbilisi, na Geórgia, na União Soviética. Depois disso, lá em 92, nós tivemos a Rio 92. Mas isso daqui a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Vamos dar uma paradinha por aqui para vocês verem e procurarem ler alguma coisa sobre esses temas. Valeu!